tempos chegados. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O amadurecimento intelecto-moral da humanidade a predispõe no avanço do terceiro milênio da era cristã a um conhecimento mais amplo da verdade. A doutrina, em revelando as realidades da vida do além-túmulo, vem modificar completamente a postura do homem em relação à própria vida. Aos poucos, com a noção de que é o construtor de si mesmo, ao longo de suas múltiplas experiências no corpo físico, o homem vai se desapegando do que é transitório, aprendendo a valorizar o que é eterno. Teorias errôneas tombam por terra, sofismas desaparecem, injustiças são reparadas, preconceitos pulverizam. A ciência obriga a religião a estreitar os vínculos entre a fé e a razão, em acirrado combate contra o fanatismo, fruto da ignorância que por séculos e séculos escravidou o espírito humano em seus anseios de emancipação. Uma nova ordem mundial se esquematiza os espíritos missionários, em que, corporificando na Terra, tem em todas as áreas do conhecimento influenciado o progresso ante os novos ventos que sopram, prenunciando dias melhores para o futuro. As leis se aperfeiçoam, a arte se espiritualiza, a solidariedade ganha força, a política se esmera. É verdade que a grande mudança social que se espera ainda exigirá um pouco mais de tempo. Todavia, o movimento de renovação que já se esboça é irreversível. No mundo de agora e nos anos por vindouros, até que a Terra alcance de vez a sua maioridade, o espaço para a intolerância e a violência, a mentira e a perturbação será cada vez menor. Confiamos em que não mais haverá retrocesso, pois à medida em que o Cristo triunfar nos corações, o reino divino irá se estabelecendo para todas as criaturas. Pedi obtereis de Carlos Lacerda. Vamos mentalizar em nossos corações, em nossas mentes, a figura de Deus e de Jesus, rogando ao Senhor da vida e ao seu divino Filho, que estejam conosco para partilhar deste conhecimento. E nós já sabemos que a emanação de Deus, quando as almas se unem na busca da paz, do superior, do belo e do sagrado, esta emanação já está vibrando entre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu Evangelho. Agradecemos ao codificador, Sr. Allan Kardec, pela doutrina espírita que nos explica a religião à luz da razão, a fé raciocinada. Nós pedimos este momento também por todos os que sofrem, encarnados ou não, por todos os que buscam a paz, a corrigenda, o reequilíbrio. E por nós mesmos, Senhor, que estamos aqui nessa tentativa de aprender um pouco mais. Obrigado pela sagrada oportunidade que, a partir de agora, está conosco, de aprendizado e de amor. Que assim seja. Celina Sobral. Boa noite a todos. Boa noite. Capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados mansos e pacíficos. Eu praticamente gosto de estudar o Evangelho nas palestras, e por que escolhi esse capítulo 9, esse tema, para esse nosso primeiro encontro aqui? Eu acho um tema, além de todos do Evangelho atual, esse daí mais no nosso cotidiano, mais ainda no nosso dia a dia. Porque quem será que é manso e pacífico nos dias de hoje? Quem será que já consegue, de uma certa forma, manter aquela paz, aquela tranquilidade em situações de grande debate interno, debate fora, debate na vida, no serviço, em casa? Difícil, porque nós sabemos exatamente tudo que temos que fazer, mas na hora que a gente é testado, o negócio fica difícil. Não fica? Fica meio complicado. Então, o capítulo 9, ele começa falando das injúrias e violências. Injúrias. Alguém faz o evangelho do lar em casa, aqui? Poucas pessoas? Importante que a gente faça o evangelho em casa. Por quê? Porque a gente sente toda a modificação
da estrutura energética, do amparo que se coloca perante as paredes do nosso lar. É tudo diferente quando a gente começa a fazer o Evangelho e deixa de fazer. Aí se percebe essa situação energética diferenciada. E aí quando se fala em injúrias e violências, o capítulo começa falando que todo aquele que diz ao seu irmão, raca, ou és louco, merece a condenação do fogo do inferno. E também fala dessa mansuetude, prometendo a terra àqueles que são mansos. Aí eu vou começar a perguntar para vocês um pouquinho. Posso ficar aqui na frente? Posso me locomover? Gosto de ficar muito parada. Quando o Evangelho fala, bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Se a gente sempre ouve falar que tudo que é da terra é para ficar por aí, não é? Para que a gente se preocupa tanto em ter as coisas da terra, se vai ficar? Então o Evangelho, Jesus aí errou? O que será que aconteceu? É pra gente participar, porque senão a gente vai dormir, né? Numa quarta-feira e véspera de feriado, sem a gente ficar muito quietinho. Eu acho que Por que a terra? naquela época ele estava falando para os judeus lá. E eles andavam atrás da terra prometida. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais palpável para eles. E o que é essa terra prometida? Né? Vamos pensar junto. Veja bem, a terra que foi dita nessa época, exatamente, que não se conseguia falar tudo tão claramente, é essa terra que a gente está esperando hoje. Sabe essa terra modificada? Essa terra que a gente quer lutar para conseguir e para vivenciar, porque a gente já está cansado de tanta violência, a gente já está cansado de tantas coisas que acontecem, e a gente ligar a televisão e ver suicídio, assassinato, pai jogando a filha pela janela, os avós sendo suicidados, sendo assassinados pelos próprios netos que foram cuidados por eles e etc. Então essa terra diferenciada é a terra que nós merecemos alcançar de acordo com a nossa mudança energética, de acordo com a nossa evolução, sim. Então eu pergunto para vocês, a gente pode fazer a nossa malinha e ir para essa terra regenerada, diferenciada, ou não? Por que nós não podemos? Porque nós não somos mansos e pacíficos ainda. Essa terra que a gente quer modificada, realmente não basta a gente fazer a nossa malinha e dizer, não, a gente vai lá, porque a terra não é os mares, não são as árvores, não são as casinhas, não. Vai acontecer o quê? Se a gente realmente disser, não, olha, eu vou fazer minha mala e vou. A gente vai chegar lá, o que vai acontecer com a gente? Gente, lembra daquele livro, Os Exilados da Capela? Alguém leu? Sim. Lembra? E certos espíritos que foram para lá, vamos dizer assim, não, olha, vamos ver o que vai dar, vamos dar uma nova chance. E aí, espíritos, né? A gente não pode só querer realmente fazer a malinha. A gente tem que estar vibrando energeticamente numa situação mais elevada, porque senão a gente volta. Por isso que essa terra prometida aí, essa terra diferenciada, tem que estar de acordo com a nossa situação energética, com a nossa evolução, com as coisas que a gente já esteja merecendo alcançar e que esteja batendo nas mesmas condições que a nossa vibração. Tá? Então, por que a importância da mansuetude? Porque se ele está dizendo que aquele que simplesmente disser a seu irmão, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno, que inferno é esse? E se a gente faz muito mais do que chamar o irmão de louco? Se hoje em dia é muito mais fácil sairmos do sério por uma palavrinha pequena ou por palavras até de baixo galão que merecem, uma situação de dizer, peraí, até onde o ser humano quer chegar? Até onde ele vai com o seu palavreado, com o seu sentimento que ainda não consegue ser modificado? Isso nós estamos falando nós. Quando a gente fala ser humano, somos nós encarnados no planeta Terra.
O que seria esse fogo do inferno? Louco, raca, era dito de uma forma que se cuspia para o lado, se virava o rosto, em situação de descaso, desrespeito, de humilhação. Então, se naquela época era dito que merecia-se o fogo do inferno, imagina a gente, hoje com os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de contra a mansuetude. Que fogo do inferno é esse? Quem pode arriscar dizer? O que seria esse fogo do inferno? Existe inferno? Vocês estão sempre quietinhos assim mesmo? É assim mesmo? Eu acho que o inferno existe. Tem dia que a gente está no inferno, né? Hoje o meu dia foi o inferno, a gente diz, né? Esse inferno é dentro da gente mesmo. Lógico, sabemos que não existe um local que não seja preparado até pelas nossas forças de pensamento, que materializa. Então, quando a gente diz, olha, você está xingando o outro, você está maltratando, você está colocando uma situação que você vai responder depois, olha esse fogo aí do inferno dentro da gente. Olha a gente sem aquela tranquilidade, sem aquela paz de consciência. Por quê? Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E ela vai nos cobrar as nossas atitudes. Se eu estou ofendendo, se eu estou maltratando, não adianta, a gente não escapa das leis. E lei divina, eterna, em qualquer lugar, em qualquer situação, independe de religião. Nós estamos presos a essas leis. Então, automaticamente, nós vamos nos cobrar. Nós vamos ficar agoniados por dentro. Porque a gente, por pior que a gente esteja, né, numa situação assim, dessa energia negativa em tal ou tal dia. Se a gente faz alguma coisa que a nossa consciência está dizendo que não é certo, a gente entra nesse inferno consciencial sim. Nesse interno, muito agoniado, muito que vai nos cobrar uma mudança breve. Porque as coisas não acontecem mais tão devagarinho. A justiça, a aceleração de que venha a verdadeira realidade do que Jesus ensinou, está muito rápido hoje em dia. Não se espera mais tempos e tempos e tempos para se ver certas justiças. Aí a gente fica naquela, peraí, se tal pessoa fez tal coisa para mim, ela vai ter que pagar. Porque se eu faço, eu pago. Então a gente não precisa ter essa preocupação perante Deus, de apontar o dedo e dizer, não, será que vai acontecer? Será que a justiça vai vir? Vai, nós sabemos que vai. Porque se acontece justiça para a gente, acontece para o outro. Se nós ofendemos, se nós maltratamos e a gente sofre, por que com o outro, com o semelhante, não vai ser igual? Então a gente tem que largar essa justiça exagerada, feitas pelas mãos dos homens ou pelas nossas mesmas. E confiar que Deus não fale, jamais, né? Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quem não é pacífico não é filho de Deus? Como que é então essa história? Esse capítulo é legal porque tudo a gente questiona, né? Começa lá pela terra, começa pelo fogo do inferno, pelos filhos de Deus. Como que é essa história dos filhos de Deus? É o filho de Deus pior, mas é um filho de Deus também. Ainda pior. Nós, filhos de Deus, mansos, ele está se referindo... Olha, é tão óbvio esse capítulo, é tão óbvio as colocações, as palavras do Evangelho, que às vezes a gente pensa que é difícil só por conta de a gente querer complicar o simples. Então é isso mesmo. Olha, filhos de Deus, os pacíficos, é a gente melhorado, mais próximo de Deus. Não que os outros não sejam, mas que os mansos e pacíficos têm mais facilidade de entender as coisas divinas e de vivenciar situações melhores. Sim, por quê? Porque está mais aberto, não está tão fechado, né? Não está tão escura a nossa visão quando a gente se acalma, quando a gente se aquieta. Sabe aquela história das águas tranquilas? Não sei se vocês já ouviram uma passagem que a gente busca na internet, que fala da mansuetude dentro, que quando nós estamos perante uma água tranquila, a gente consegue ver com mais facilidade o nosso rosto, como se fosse um espelho. Enquanto que se a água está turbulenta, está com muita onda, a nossa imagem é distorcida.
E é assim mesmo, não é? Então a mansuetude das águas faz com que a gente veja uma reflexão melhor. E isso igual dentro de nós. Se nós relaxamos, nos acalmamos daquela agitação, daquela bronca, né? Daquele nervosismo, daquele ressentimento, e acalma porque nós somos 70% água no nosso organismo, a gente começa a ouvir melhor a espiritualidade. A gente começa a ouvir melhor os sinais, a conversa de Jesus e dos nossos mentores espirituais conosco mesmos. Às vezes a gente não sabe como sair de cima do muro de uma situação ou como resolver uma situação. E a gente fica naquela agonia. E fala que as nossas preces não estão sendo ouvidas, que Deus esqueceu de nós, que os mentores esqueceram de nós. Só que a gente está naquele barulho interior que mesmo que a gente queira, a gente não vai ouvir os mentores. Quando estiver nessa situação, tenta relaxar. Tenta acalmar aqui dentro. Vai vir intuição. Vai vir pessoas que te falam certas coisas que você diz, nossa, olha, está vindo uma resposta para aquilo. Às vezes você liga a televisão, vira ali num canal, vem alguma coisa que está falando aquilo que você precisa. Você abre um livro. Esses são os sinais que a gente tem que aprender a ver, a ouvir, quando a gente se acalma. Quando a gente se torna um pouquinho manso e pacífico para estar mais próximo da divindade, para estar mais próximo dos nossos mentores de luz que querem e vivem torcendo por nós. Quando nós deixamos lá do outro lado, antes de reencarnarmos, espíritos amigos nossos que disseram, não, vai lá que eu estou aqui torcendo por você. E a gente esquece disso. Então eles estão sim dando intuição, falando no nosso ouvidinho, basta que a gente ouça. Colocar aqui um pouquinho mais para frente. Gente, vocês podem perguntar, tá? Podem colocar o que vocês acharem. Aí vem lá um item do capítulo 9. A paciência. E diz que a dor é uma bênção que Deus enviou a seus eleitos. Então a gente tem que sentir dor? A gente tem que sofrer para evoluir? Será que a gente tem? Acho que dor é uma coisa e sofrimento é outra. Vem a dor e sofrer é questão de escolha. Veja bem, vamos lembrar de Jesus. Tudo é sempre bom a gente colocar Jesus como referência. Quando a gente pensa, lógico, nós não somos nenhum Jesus, vamos chegar a ter uma evolução a ponto de estarmos felizes, nos mundos felizes, no mundo celestes, a ponto de sermos até governadores de planeta, como é o caso de Jesus. Mas ainda estamos engateando. Ainda estamos no segundo planeta em evolução, né? Mundos primitivos, mundos de expiação e de provas. Estamos também devagarinho tentando ir para regeneração, para provas de regeneração. Então, por enquanto, já começou, né? Já há muito tempo. Só que a gente ainda não está acostumado a deixar a dor, a dizer, não, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar isso me machucar. Vem alguém e xinga a gente, e fala mal, e testa ali a nossa paciência, e a gente deixa passar tranquilo. Alguém já está? Eu não estou ainda. E pode ser que vocês todos tenham, que eu consegui estar aqui com vocês. Então, a gente ainda sente dor, a gente ainda sofre por coisas que fazem com a gente, que a gente já devia deixar passar, mas a gente não deixa ainda. Complicado, difícil, mas a gente está tentando. Senão a gente não estava aqui reunido, não é? Você vê, já saímos das nossas casas, conseguimos chegar até aqui, podia estar lá vendo televisão, quietinhos, debaixo do lençolzinho, na cama. Mas que bom que vocês conseguiram chegar até aqui. Que bom que a gente está tentando, todos nós juntos, né, no mesmo propósito, ter um conhecimento de alguma coisa um pouquinho diferente. Fazer. Mas depois fica valendo se a gente recupera a paciência e perdoa e deixa para lá. Veja bem, no momento a gente reage. Mas depois, a minha consciência me cobra muito, não precisa ninguém saber. Eu deito, não consigo todos nós.
Mas vale depois? Sim, Na hora. então, a gente já está começando a fazer por nós, né? Se a gente está se reunindo numa casa que abre as portas como essa, para nos receber, para que a gente estude, para que a gente troque ideias, coisa que há muito pouco tempo atrás não se podia fazer. Né? Nossa, se falasse do espiritismo, da doutrina espírita, tinha muita gente que ia, né, ser ali massacrado, ia ser morto, ia ser tirado da vida e etc. Hoje não. Nós estamos aqui conversando abertamente e não tem ninguém ali querendo, né, atirar na gente ou coisa parecida. Então essa mudança de sentir dor, a gente já está começando. Peraí, vamos deixar passar, vamos deixar. E quando a gente faz, que nem você perguntou, alguma coisa errada, essa consciência nos cobra, a gente tentando fazer diferente, o que vale é a intenção. Porque lembra que o Evangelho diz que o amor cobre a multidão de pecados? Então é devagarinho a gente tentando modificar para chegar em sentimentos diferenciados que a gente vai evoluindo sim. Tanto que quando a gente faz o nosso melhor no aqui e agora, a gente evolui. E evolui rápido. Por quê? Porque o que vale é a intenção. E Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Se a gente fez alguma coisa errada e a gente reconheceu que há muito tempo atrás, algum tempo atrás a gente nem reconhecia, olha como já é válido. Olha como é válido o esforço que a gente faz para ser um ser humano melhor. Dito lá. Né? Por que quantas coisas que a gente quer fazer de bom a gente não consegue, mas aquela que é de ruim a gente faz rapidamente? Está citado isso. Por quê? Mas a gente está tentando, a gente ainda é imperfeito a ponto de dizer, não, olha, nós vamos nos modificar do dia para a noite. Não, ninguém é Paulo de Tarso, ninguém é Maria Madalena. Né? Então, nós somos espíritos em crescimento que estamos tentando nos modificarmos e é válido o esforço de cada um perante a misericórdia divina. Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos partículas divinas. Então é muito válido sim a gente já reconhecer um erro, coisa que a gente não fazia muito pouco tempo atrás. Tá? Então essa dor ainda é necessária no nosso planeta. Não que seja obrigatória, não. A gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais forte espiritualmente. É que nem ir numa academia. Se a gente vai na academia malhar, o nosso corpo vai ficando mais forte. O que faz o nosso espírito ficar mais forte, infelizmente, ainda são as nossas dores. O nosso planeta ainda tem essa energia de exigir que sejamos testados, treinados pela dor. Mas a gente vai vencendo, né? Porque é que nem prova na faculdade. Se você passa por uma situação sem reclamar, com aquela força, com aquela consciência de para o seu melhor, e nós estudando a doutrina espírita, nós sabemos que não estamos aqui por acaso. Sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que estamos passando por certas coisas. Então isso tudo é válido, a gente procurar se melhorar no aqui e agora. Aí ele fala que caridade é perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, como provação. Aí que está o difícil, né? Porque dentro de casa é o mais difícil. É tão fácil a gente perdoar, deixar passar coisas, quando a pessoa está fora, está longe da gente, quando é até um desconhecido. Mas quando está ali, no dia a dia, no cotidiano, fica difícil. Por quê? Porque ali a gente é a gente mesmo. Ali o nosso coração está aberto, ali a gente não pode esconder nada de ninguém. Então é dentro de casa que nós somos nós. E é ali que a gente tem que aprender a colocar muito mais em prática o perdão. Porque o Evangelho fala que as famílias não estão reunidas por acaso. Na maioria das famílias do planeta Terra, são espíritos em reajuste. Lembram disso? São situações que nós somos colocados à prova para aprendermos a amar. E a gente acha que sabe amar, né? A gente acha que sabe amar, a gente ama o filho, a gente ama a mãe, o pai, o marido, a esposa. Só que a gente ama como? Querendo pra gente. A gente ama o amor apego ainda. A
A gente não quer que aconteça nada com o nosso filho, principalmente filho, né? Nossa, pedaço da gente. A gente ama, tá ali. A gente não quer deixar ir, ter a vida dele. Como é que a gente quer aprender a amar? Aí a gente lembra de Maria. Maria que viu, né, o filho sofrendo injustamente e não abriu a boca para reclamar, para blasfemar. Olha o que é amor incondicional. É saber que o filho tinha que passar por aquilo, que aquele espírito tinha que passar por aquilo, para ensinar uma humanidade inteira. Já pensou? A gente que é mãe se colocar numa situação de ver o filho sofrer, espancado ali injustamente, e a gente, sabe, não reclamar, não falar nada, confiar no alto. Ainda falta muito esse amor desapego pra gente, mas devagarinho a gente chega lá. Então vamos tentar refletir sobre essa caridade de perdoar, de entender que nada acontece por acaso e que a gente pode modificar situações e a nós mesmos sim, pelo perdão. Aí vocês podem também dizer para mim, Celina, mas você não sabe o que me fizeram. Como é que eu vou perdoar? Casos gravíssimos. Eu vou dizer para vocês que realmente eu não sei o que aconteceu com cada um de vocês, mas eu vou dizer para vocês que se vocês estão me perguntando por que eu vou perdoar, nós vamos responder que simplesmente porque a gente precisa de perdão. A gente vive precisando de perdão e não sabemos o que fizemos em vidas passadas. Não sabemos o que fizemos com um filho que de repente está ali do nosso lado, com uma mãe, com um amigo querido. Olha como somos colocados sim à prova, muitas vezes sem saber. Porque se somos esquecidos de um passado, é porque essa é a melhor situação. Deus não iria errar. Jesus, governador do planeta, não iria deixar suas ovelhas ficarem desgarradas, perdidas. Tudo tem o seu porquê, tudo está certinho acontecendo. A gente que não entende. A gente que ainda está numa situação muito de incompreensão com as coisas, com as pessoas, né? Então, paciência é também caridade. Paciência é um dos temas que mais a gente precisa refletir. Aí entra nessa parte de obediência e resignação. Será que nós somos obedientes? Já repararam como às vezes a gente não gosta de uma pessoa mandando? A gente não gosta de ser obediente. E a obediência ainda é consentimento da razão. Peraí, uma vez que a gente está obedecendo uma regra, uma situação, é porque a gente está pelo menos achando que aquilo ali está razoavelmente certo. Mas às vezes a gente não obedece. Por exemplo, lei de trânsito. A gente paga multa. Vivemos pagando multa. Ah, mas... Ultrapassou aqui. A gente é uma coisa que a gente... Não é? A gente tem que obedecer, mas é difícil também. Isso pela razão, não. Então, vai lá, paga a multa. Passa da velocidade, passa na vermelha, ultrapassa, onde não é para ultrapassar. Mas está mais perto de nós. Agora, e a resignação? E a resignação? Será que somos resignados? O que é ser resignado? Vai ficar reclamando tudo todo dia, né? Gente, resignação com o sentimento do coração, é difícil. Aí uma vez perguntaram para mim, numa palestra, mas eu acho que o espírita é muito resignado. Ele cruza os braços e se resigna com tudo. Eu falei, gente, alguém acha isso? Gente, resignado é uma coisa diferente. Quando a gente pensa assim, olha, primeiro que o Evangelho tem lá, pedi e obtereis, bate e a porta se abrirá. Lembra dessa passagem do Evangelho? Quando a gente chega a uma situação de meio termo, é porque a gente já fez, pelo menos, tentamos fazer o que podemos numa situação de que a gente está ali, guerreando. Não, peraí, a gente teve uma perda, a gente teve uma modificação de situação, aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente vai fazer para modificar aquela situação que a gente não gosta, que não acha tão legal. Então, da feita que a gente fez de tudo e não consegue mais, o que a gente faz? A gente para ali, porque se continuar, já não é mais persistência, é o quê? Teimosia.
Não é isso? E a teimosia é aquilo que a gente sempre fala. Não adianta bater de frente com a vida. A gente não vai ganhar. Não ganha. Não tenta ver se você já fez tudo numa situação que não tem mais como e você ficar, não, vou insistir naquilo. Não adianta, começa a ficar em círculo vicioso o negócio. Não ganha da vida, não adianta. Então é aí que a doutrina espírita vem dizer, olha, confia, faz por ti, que o céu te ajudará. Né? Se você já fez tudo e não tem mais jeito, é porque aquilo tem que ser. É por aquilo que a gente teria que fazer, que passar. Quantas e quantas situações de tratamentos de cura espiritual, aí às vezes a pessoa vem e diz, nossa, fiz isso, fiz tudo quanto é tipo de cura, dentro de situações de fluidoterapia, de cirurgias espirituais, tal, tudo, e não adiantou nada. Aí falar aquele centro foi fraco, aquele outro. Não! Gente, quantas vezes a doença, aquele mal que veio podando certa parte do nosso corpo, limitando, é justamente para a gente não vir a nos perdermos novamente. Se foi limitada certa situação do nosso corpo, da nossa saúde, é para a gente não cair novamente em erro, se a gente já fez de tudo e não conseguiu. De repente a gente tem que passar por aquilo para andar um passinho a mais. Então a resignação jamais é cruzar os braços e dizer, não, olha, eu vou esperar que Deus faça por mim. Não, isso não é atitude de um espírita. Nós sabemos que não é. Eu costumo dizer que o espírita tem que ter coragem. O espírita tem que ter coragem. Justamente por aquilo que a gente falou agora. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe que ele tem um passado a resgatar. E sabe que ele tem o maior presente que Deus podia dar a um ser existencial, que é a imortalidade do espírito. Nós temos todas as chances de recomeçar, de fazer de novo, não só a cada dia pela manhã, mas em novas reencarnações. Nós sabemos que para tudo tem um jeito. Nós sabemos que podemos fazer diferente, que temos a mão amiga, né, do Mestre e de Deus nosso Pai, nos sustentando, dizendo, não, vai, faz de novo, eu estou aqui com toda a paciência do mundo. E a gente vai, tanto que a gente está aqui, né? Seres milenares, nem milenares, milenares, em busca da evolução. E estamos aqui. E Ele está lá, não, olha, confia em você. Deus confia na gente. Por isso que a gente está aqui, tentando de novo, porque Ele confia na gente. Mas a gente não confia na gente mesmo. A gente acha, não sou capaz disso, não sou capaz daquilo, o outro é melhor do que eu, olha, o outro faz e eu não faço. Olha que ruim isso. Nós temos que aprender a confiarmos mais em nós. Tanto que o orgulho e o egoísmo mostra muito claramente o que a gente ainda está sendo como ser humano em evolução. Muito fácil o orgulho e o egoísmo toma conta da gente porque está latente ainda. Não é? Quando a gente se melindra, quando a gente se machuca, é o orgulho, é o egoísmo ali, a flor da pele. Quando a gente se magoa, não adianta. A mágoa é o orgulho, a flor da pele. Foi direitinho na nossa ferida. Senão a gente deixava passar, aquilo não doía. E aí esse item do capítulo 9 fala, obedeceis à lei do progresso. Lógico, estamos dentro das leis divinas, não estamos? Então a lei do progresso é uma coisa que vai acontecer. Tem coisas que vai testar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa intolerância. Porque a gente está debaixo da lei do progresso. Porque senão a gente estacionava. E não existe estacionamento. A gente pode até ficar um tempinho, mas aí vem alguma coisa compulsória, ou até mesmo uma encarnação compulsória, para tirar a gente daquele lugar. Dúvidas? Colocações? Perguntas? Ontem, segunda-feira, no nosso grupo, uma menina do grupo questionou quais seriam as leis divinas, né? Sim. Essa é uma das leis divinas, a lei do progresso, né? Lei do progresso, lei do amor, lei da caridade, lei do trabalho, né? Aí ele continua, olha, a cólera,
O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois. A cólera, de novo, o orgulho ferido, igualmente a mágoa, o ressentimento. O homem colérico se volta contra tudo e todos e não resolve nada. Aí vamos trazer para o nosso dia a dia. Às vezes a gente acorda de manhã, senta lá na mesa do café, e por uma coisa muito simples, antes de sair do trabalho, a gente sai do sério. O café que derramou na camisa branca do chefe da família ou no vestido da dona de casa, que acabou de tomar seu banho, se arrumar, se embelezar, ou ele ia sair do trabalho. Aí o filho vai lá, derruba aquela xícara de café com leite. Nossa Senhora! Mas eu acabei de colocar minha camisa branca. E já fica aquele nervosismo. Olha só, a gente sendo testado no nosso dia a dia logo de manhã cedo. Aí, ao invés de ir lá, que seria mais rápido, né? Subir, trocar a roupa e voltar. Não, aí já briga com o filho. Aí já briga com o outro. De repente já briga com a mulher com o marido. E já fica aquela energia diferenciada logo de manhã cedo. Muito fácil, nada mais dá certo no resto do dia. Já começou, né? Em vez de deixar passar, às vezes por uma coisa muito boba, o negócio toma uma proporção e aí vai. Ficou nervoso, já saiu correndo, vai sair, pega o carro fura o pneu. Aí começa a acontecer tudo para a gente ser testado mesmo. O Livro dos Espíritos fala que nós somos muito mais influenciados pela espiritualidade do que nós imaginamos. E a cada minuto, a cada segundo, nós somos atropelados por irmãos nossos desencarnados. Né? A população desencarnada entre nós é quase 8 vezes, se eu não me engano, maior do que a encarnada. Olha só. Então, uma situação de teste de paciência para a pessoa rapidamente entrar num processo obsessivo, depois num processo de fanatismo, para depois no processo de subjugação. Como? Está ali, obsessão, né? O irmãozinho falando no nosso ouvido. Não, você vai deixar passar isso? Vai lá, briga com ele. Não deixa passar, derramou tudo na mesa lá, sujou sua roupa. E a gente ouve muito fácil. Aqui está borbulhando, né? Não está com aquele silêncio. A gente falou da calmaria na água. Então a gente ouve mais o negativo do que o nosso mentor. Brigou. O obsessor está ali vibrando. Olha que bom, né? Caiu na minha, já deu abertura. Aí passa mais um pouquinho, já começa a xingar, já começa a se enervar de uma forma exagerada. Aí já vai, muitas vezes, né, para uma agressão de palavra, como começou o capítulo falando. Aí já começa xingamentos, já começa palavras ofensivas. Quer dizer, a espiritualidade está ali e já está começando a atuar através da sua mente. Já é um processo de fascinação. Você já está quase, né, se entregando os pontos, já não está mais dominando nem a sua palavra, nem os seus atos. Mais um pouquinho, você é capaz ali de pegar uma faca, de ir para uma briga de corpo, por uma coisa que começou simples. Aí o que é? Subjugação. Você quase, sabe, já não está mais nem sabendo o que está falando. E é aí que acontecem situações de irem para penitenciárias, por causa de atos que falam, nossa, como é que eu fiz aquilo? Está aí, penitenciária, cheia de situações que por causa de besteira, por causa de pouquinho, acabaram com a sua vida e de uma família inteira. E o Evangelho nesse capítulo vai dizer, cuidado, gente. Olha o que a gente está fazendo conosco, sem contar o enorme turbilhão de dívidas e dívidas e dívidas que teremos que acertar perante as leis. Olha a gente indo para um turbilhão de desavenças, de consequências que o nosso espírito vai ter que resgatar, não tem como. É lei, não dá para fugir da lei. A cólera nada resolve. Então essa reflexão nessa parte da cólera tem que ser muito séria, porque hoje muito fácil se sai do sério por conta de ansiedade, de frustrações. A humanidade hoje, com ansiedade e frustração, chega a situações calamitantes em níveis muito altos dentro da Organização Mundial da Saúde, como principais problemas do planeta ultimamente. Mas isso vai ser um papo que a gente vai ter no domingo. Aí vem. É ideia falsa achar que não se pode mudar a própria natureza.
Aquele negócio de dizer, ó, não adianta, eu sou assim, não consigo mudar. Não existe isso, principalmente para quem estuda a doutrina espírita. Se a gente pensar um pouquinho, há 10 anos atrás, muito pouco, 10 anos atrás, veja como a gente era há 10 anos atrás. Veja o que a gente fazia, veja como a gente pensava e traz para hoje. A gente já mudou. Já mudou porque tem muita coisa que antes a gente rapidamente ia lá, respondia, brigava. Hoje a gente já pensa, a gente pode até brigar ainda, mas a gente pensa um pouquinho. Já demora uns segundinhos a mais do que antes. Né? Então é falso achar que a gente não pode mudar. E, nossa, há muito pouco tempo atrás também se vangloriava, se satisfazia vendo feras comendo pessoas no meio da praça pública. Hoje não é mais assim. Hoje a gente se agonia também, já sente mal de ver uma violência, de ver um corpo estendido, de ver um acidente. Ninguém mais gosta disso. É necessário esforços para se corrigir um defeito, claro. A gente não ganha as coisas de mão beijada, não é fácil assim. Ninguém passa uma encarnação inteira para se livrar de todos os defeitos. Não, claro que não. Precisamos de várias encarnações para nos livrarmos de uma. Se a gente conseguir meio caminho na paciência, na tolerância, já é uma grande coisa. A gente na evolução, a gente não sobe de elevador. É de degrauzinho em degrau para evoluir. O homem atribui ao organismo a culpa, diz aí o capítulo, acusando assim a Deus pelos seus defeitos. Aí diz, não adianta. Eu sou grosso, eu sou nervoso, então o meu corpo é assim, sabe? Olha, eu tenho muita força no corpo. E aí, né, o Evangelho vem dizer ó, que quando você tira a sua culpa e coloca no outro, você está acusando a Deus. Porque o nosso corpo é o que a gente precisa para evoluir. Nós temos exatamente o corpo que precisamos para evoluir. Então, se o nosso espírito é nervoso, pode estar no corpo todo defeituoso, que ele vai continuar nervoso. A gente levando lá para a situação das crianças lá na casa. Quantos, a maioria deles tem defeitos físicos e mentais. Né? Eu chego até a dizer que são os dois. Então, espíritos são colocados compulsoriamente em corpos daquele jeito, e muitos continuam nervosos, como tem outros que são lá mansos e servem de paz entre os outros ali. Eu tenho alunos lá que são assim lição de vida pra gente, inacreditável. E estão ali numa cadeira de roda, estão ali sem poder se mexer. Então o que a gente está querendo dizer? Realmente o que vale é a condição do espírito. Não adianta a gente jogar a culpa em Deus, porque nós vamos ter que acertar os pontos. O corpo não dá impulso de cólera a quem não tem. Valorize o poder da vontade. Realmente, quando a gente quer, com vontade, se modificar um pouquinho, modificar alguns hábitos, alguns costumes, a gente devagarinho a gente vai indo. Ninguém está dizendo também para a gente se modificar do dia para a noite, sair daqui já sendo santo, não é nada disso. Fazendo tudo certo. Mas a gente, além de ter que se respeitar quanto aos nossos limites, a gente tem que mostrar para a espiritualidade superior, para Deus, nosso Pai, que nós estamos tentando sim. Porque tudo é válido, é muito válido. Tudo que a gente faz é válido, não fica em vão. O homem só permanece vicioso porque quer, porque aquele que deseja se corrigir, faz, consegue fazer sim. De outra maneira, não existiria a lei do progresso. E eu acho que esse tipo de reflexão bem resumida de um capítulo inteiro, eu só tenho quase 5 minutos, é uma coisa que hoje em dia, realmente, a gente precisa sentar com a gente, na frente de um espelho, e começar a ver. Peraí, ó. Porque às vezes a gente tem medo de olhar nos nossos olhos, no fundo dos olhos, e principalmente na frente do espelho. Porque a gente vê coisas que são as nossas feridas, que são aquelas coisas que só a gente pode ver. E só a gente pode ir lá e cutucar assim naquela feridinha para pôr um remédio. E se a gente não sabe onde está a ferida, você vai ficar pondo remédio tudo quanto é canto que não é. Vai no médico e diz, ó, eu tô com uma ferida aqui no pé. Aí o médico passa um remedinho para tuas costas, vai ficar doendo ali.
Então dói a gente colocar o remédio na feridinha, dói. Dói a gente chegar pra gente e dizer, olha, não adianta, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que começar a aceitar o meu irmão como ele é. Porque se eu quero ser aceito, eu tenho que aceitar o outro. Lei de ação e reação. Eu não vou receber aquilo que eu não der. Não adianta eu querer maltratar, xingar, esmurrar o outro e querer receber amor e carinho, não vou. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso me enxergar. Joana de Ângeles fala muito de autoconhecimento e é por aí o caminho. Ninguém melhor do que a gente sabe onde estão os nossos defeitos. E a gente tem que fazer um teste. Ah não, hoje eu vou tentar engolir seco certas coisas. Pelo menos hoje. Aí amanhã, nossa, eu não consegui. Aí eu vou tentando. Tem uma listinha de algumas coisas que se faz, que se coloca, que a gente vai fazendo um teste com a gente mesmo. Ah não, hoje eu não vou responder nada para ninguém. Vou deixar quem quiser bater de frente, eu vou deixar. Hoje eu vou tentar falar mais baixo, mais calmo. Certas coisas que a gente vai se testando, que a gente vai melhorando, sim. São exercícios que mexem com o nosso psicológico, com o nosso emocional, que é muito válido. Independente da gente querer exagerar do que a gente pode e do que a gente não pode. Não, não é isso. A gente não está querendo ultrapassar o nosso limite. Mas a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? A doutrina espírita está aí de braços abertos, querendo empurrar a gente para frente. E se a gente está assumindo querer estudar, querer ser espírita, é porque a gente já tem força para certas coisas. Tá? Então, devagarinho, a hora que vocês forem fazer o Evangelho no Lar, essas pessoas, ou aqueles que não fizerem, leiam esse capítulo 9, tentem minuciar, refletir um pouquinho esse nosso bate-papo, para a gente ver o que a gente já pode realmente fazer de melhor para nós mesmos. Sem tanta dor, né, sem tanto sofrimento, deixando a vida mais fácil, deixando a vida mais tranquila. Obrigada, que vocês possam voltar com essa energia de proteção, de luz, que Jesus toque o coração de cada um de nós, para que possamos realmente sermos seres humanos melhores. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijo no coração.